nós falaríamos para alguém que ele ou ela não poderia receber, né, algo de Deus na sua vida por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, né? E assim que nós éramos e somos até hoje. Somos falhos, somos pecadores, carecemos da graça e do amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque sem Jesus, nenhum ser humano terá direito na vida eterna. E a vida eterna, Jesus Cristo, precisa ser anunciado por aqueles que Jesus chama. Amém? Deixa eu te dar uma notícia essa noite. Se você está aqui neste lugar essa noite, é porque você ouviu um dia o chamado de Jesus. Amém? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você ouviu a voz de Jesus e Ele se manifestou na tua vida e você está hoje aqui neste lugar. Mas vou te dar outra notícia também. Você está aqui essa noite porque Jesus tem uma missão para a tua vida. Todos nós temos uma missão para as nossas vidas. Ou seja, Jesus conta conosco para que outras pessoas também venham conhecer a salvação, o amor de Deus nas suas vidas. Amém? Então hoje é um culto temático, né? Um culto de missão, terceiro domingo, né? Missão significa, né, um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever e uma obrigação de todo aquele que foi chamado por Jesus. Deus poderia ter escolhido os anjos para pregar o Evangelho, né? Mas Ele não escolheu. Deus escolheu a mim e a você. Esta missão é para todos aqueles que foram chamados por Jesus. Amém? Talvez você olhe assim, você analise a sua vida e diz assim: bah, será que eu tenho condições? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Se Jesus te escolheu, é porque você consegue. Se você está aqui essa noite, é porque você consegue, você é capaz. Não pelas nossas forças, mas nós somos capazes porque Jesus está conosco. É assim que funciona. O que eu e você precisamos fazer? Nos dispor, aceitar o chamado que Deus tem na nossa vida, aceitar a missão que nos foi concedida por Deus. Amém? Então essa noite eu quero falar também sobre o que significa o chamado, né? Significa uma pessoa convocada, convidada e escolhida. Amém? Você foi escolhido por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Então isso todo cristão precisa ter bem claro na sua vida, porque isso vai implicar em muitas coisas e muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque é através de nós que muitas pessoas, outras pessoas, aqui em outros estados, não sei aonde Deus nos envia para pregar o Evangelho, para fazer com que as pessoas conheçam a salvação. E a salvação, ela só pode se manifestar na nossa vida enquanto nós estamos vivos. Depois que nós partimos, não tem mais o que fazer. Lá na sepultura, a Bíblia diz que nós não temos força nenhuma. Então, enquanto nós estivermos aqui respirando o fôlego de vida, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador, porque somente Ele tem poder para transformar a vida das pessoas. Aí fora tem muitas pessoas, né? Talvez até perto da nossa casa, muitas pessoas sofrendo por várias coisas, por vários males. É depressão, né? É confusão mental, um monte de coisas, né? Um monte de males o inimigo tem espalhado pela sociedade para fazer com que as pessoas, né, sofram. O
desejo do inimigo é com que as pessoas sofram. Mas Jesus não. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Essa noite eu quero falar sobre um camarada que foi chamado, que Jesus chamou. E essa pessoa que eu vou falar, ela era uma pessoa muito difícil. Ela era uma pessoa que perseguia os cristãos. Era uma pessoa que não era bem vista pela igreja de Deus, pelos escolhidos do Senhor. Era uma pessoa que aos olhos dos seres humanos talvez não devesse ser chamado por Deus. Mas Deus, Ele não olha como o ser humano olha. O olhar de Deus é diferente. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa direita, para a nossa esquerda, e até pensamos, mas esse aí não vai ter condições, esse aí não conseguirá colocar em prática o chamado de Deus. Engano nosso. Engano nosso. Todos nós conseguimos sim. Quem está conosco é o Todo-Poderoso. É Jesus. Amém? Esse cara que eu vou falar essa noite aqui, ele perseguia, ele prendia, ele ajudava a matar os crentes. Ele fazia horrores com os crentes da época. Mas um dia ele se encontra com Jesus e tem sua vida transformada. Abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 9, glória a Deus, versículo de número 15. Atos 9, 15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está dando uma microfonia aqui, não sei porquê. Glória a Deus. Se alguém puder aqui dar uma analisada, se não está ligado ou qualquer coisa. Atos 9, 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. É claro que a Bíblia está falando essa noite do apóstolo Paulo, um homem que era um perseguidor. A Bíblia diz no versículo 1 que ele devastava a igreja. Aonde ele soubesse que existia um crente com a Bíblia na mão, ou que existia um crente falando de Jesus, ele pegava a carta para buscar aquelas pessoas presas, para maltratar, para apedrejar até a morte. Este era Saulo de Tarso, que depois tornou-se o apóstolo Paulo. Amém? Este homem, um dia, ele pede carta para ir onde estavam os crentes, os filhos de Deus, pregando a palavra. E a Bíblia diz que ele saiu com essa intenção. A Bíblia diz que ele ia até Damasco para ver o que estava acontecendo lá, para ver o que os crentes estavam fazendo. E quando ele chega no caminho, quando ele chega num certo ponto do caminho que ele estava andando, uma luz do céu brilhou sobre ele. E quando a luz brilhou, ele caiu por terra. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus fala com ele e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? É claro
que Saulo não sabia, que Saulo não entendia do reino de Deus. Saulo pensava que aquilo que ele estava fazendo era algo que poderia ser feito naquela época. Saulo pensava que aquilo que ele estava fazendo agradaria Deus, mas não, pelo contrário, ele estava desagradando, por não ter conhecimento, porque os seus olhos, a Bíblia diz, estavam tapados, era como escamas que não possibilitavam ele de ver o reino de Deus. E assim são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Os seus olhos estão tapados, as suas mentes estão fechadas para o reino, não entendem o que estão fazendo, não entendem por que estão perseguindo, acham que estão perseguindo, estão fazendo certo. Assim são as pessoas que não conhecem Jesus. E aí entra quem? Entra nós que já conhecemos Jesus. Entra nós que temos essa missão de apresentar o Evangelho para as pessoas. Saulo estava a caminho, Jesus se apresenta e diz: por que tu estás me perseguindo? Por que tu estás fazendo isso com a minha igreja? E a partir daquele momento, Jesus começou a trabalhar na vida de Saulo. A partir daquele momento, Jesus começou a transformar a vida daquele homem. Glória a Deus. A partir daquele momento, aquele homem que era perseguidor da igreja começa a ter a visão certa do que é o reino de Deus. Aleluia. Aqui entra a nossa parte. Por que nós não devemos, menosprezar, abandonar aquelas pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus? Sabe por quê? Porque às vezes Deus coloca essas pessoas perto de nós para nós apresentar a verdade a eles. Eles ainda estão com seus olhos fechados, não conhecem a verdade. Quem persegue, quem fala mal dos crentes, sabe por quê? É porque ainda não conhece a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Saulo se encontrou com Jesus. E a partir daquele momento, a sua vida foi transformada. Glória a Deus. Lembra de você antes de conhecer Jesus? Lembra como você era? Eu lembro como eu era. Mas a partir do momento que alguém me falou de Jesus, que alguém me disse que Jesus Cristo poderia mudar a minha situação, poderia mudar o estado que eu me encontrava, eu dei crédito àquelas palavras e Deus começou a trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Ou seja, essa pessoa fez muito bem a sua missão, que era apresentar Jesus como Salvador, Glória a Deus. como transformador, como único caminho. Saulo começa a ter a sua vida transformada por Deus. Agora Deus chama ele como ele é? Como ele é. Deus chamou ele do jeito que ele era. Deus não jogou ele fora porque ele estava fazendo tudo aquilo. Ele era um terrorista da época. É uma pessoa que inspirava medo em todo mundo. Quando viu falar de Saulo de Tarso, as pessoas se escondiam. Os crentes arrumavam um jeito de desaparecer, porque ele era perseguidor. E não era somente perseguido, não. Ele chegava ao ponto de levar as pessoas até a morte. A Bíblia diz que ele participou, ele estava junto quando Estevão foi apedrejado. A Bíblia diz que Saulo de Tarso estava junto. Aquilo para ele era certo fazer. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, ele tem a sua vida transformada. Glória a Deus.
É isso que nós precisamos ter em nossa mente. Aleluia. Nós fomos escolhidos do jeito que nós éramos, mas depois de chamado e escolhido, Deus também tem uma missão para nós. Glória a Deus. Muitas Aleluia. vezes, né, nós queremos só a parte boa, né? Só a salvação, e os outros que se dão depois. Não. Nós somos escolhidos, chamados do jeito que nós éramos, mas depois disso nós temos uma missão para cumprir. Paulo foi assim com ele também, né? A Bíblia diz que ele foi enviado por Deus a uma casa, e lá tinha uma pessoa chamada Ananias, que orou por ele, que colocou as mãos sobre ele, que abençoou ele. Glória a Deus. Glória. Aqui eu vejo a importância de participar de uma célula. A nossa igreja é em célula. Então, se você está fazendo parte da nossa igreja, escolha uma célula. Lá Deus vai usar alguém para te abençoar. Glória a Deus. Assim como Deus usou Ananias para abençoar Saulo, que ainda era Saulo, né? Deus vai usar alguém para te abençoar também. Glória a Deus. Talvez, para muitas pessoas, você não merecia o perdão. Nós também não merecíamos. Eu também não merecia o perdão de Deus. Mas a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. Glória a Deus. Então Paulo encontrou Jesus, encontrou também a graça de Deus na sua vida, que é um favor não merecido. Por isso o título da mensagem: Deus te chama da forma que você é, porque pela graça, pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem por mim e por você. Agora também nos dá missão, né? Nos dá missão. Não podemos querer só a parte boa. Nós precisamos enfrentar todas as partes. Amém? Olha só o que Ananias diz para o Senhor. Ananias, porém, respondendo: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantas males tem feito aos teus santos escolhidos. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas Jesus diz o que para ele? Essa parte não me interessa. Jesus respondeu assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Glória a Deus. Talvez nós também. Quem era Ananias? Ananias era um crente que também errava, que também tinha suas limitações e os seus defeitos. O que ele tentou dizer para Jesus? Este homem não dá para confiar. Este homem acho que não merece a graça, acho que não merece teu amor, porque ele tem feito tudo isso. Só que Saulo chegou até Ananias porque ele foi enviado por Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece, que fez um monte de atrocidade, um monte de coisa errada? Deus não nos escolheu para apontar o dedo ou o defeito dele. Por quê? Porque esta pessoa também é um escolhido de Deus. Saulo só chegou até Ananias porque ele foi escolhido por Deus. Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, foi um dos apóstolos, evangelistas, né, um dos homens de Deus
que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. 13 livros foi escrito por esse homem. Por quê? Por que ele fez isso? Porque o Senhor sabe quem Ele chama. O Senhor não chama ninguém por acaso, não. Se você está aqui essa noite, pode ter certeza que Ele te chamou, porque Ele tem certeza que você pode fazer a missão que Ele tem para você. Ele te chamou por isso. E eu, nem ninguém, nenhum de nós temos o direito de julgar e falar algo contra aquele que Deus escolhe. Deus é o supremo juiz, Ele sabe todas as coisas. Para que Deus chamou Saulo? Para pregar, como instrumento escolhido para pregar, levar a sua palavra perante os gentios e também os seus reis. Saulo entendeu isso. Paulo entendeu isso e fez conforme Deus havia lhe chamado. Pregou para muitas igrejas, formou muitas igrejas. E aí no final da sua vida ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Por que ele combateu o bom combate? Por que ele acabou a carreira? Porque ele tinha guardado a sua fé. Porque ele colocou em prática o chamado que Deus tinha para a sua vida. Conta um segredo para o teu irmão aí. Diga para ele: meu irmão, Jesus te chamou. O mesmo Jesus que chamou Paulo também te chama. Coloque de pé essa noite. Glória a Deus. O mesmo Jesus que me escolheu Paulo, um pecador, um homem terrível, também te escolheu. Sabe por que ele te escolheu? Porque ele sabe que você é capaz. Aleluia. Ele sabe que você é capaz. Guarde essa palavra no teu coração. Você é capaz. Diga você mesmo para você: eu sou capaz. Porque Jesus está contigo.